Vera. Com imenso prazer, recebemos hoje o digníssimo companheiro Paulo Sérgio Idegossi Cudo. Perdoe-me se o sobrenome soou com desvio. Formação universitária em medicina pela Universidade Sul-Fluminense. Especialização videolaparoscópica, estereoscopia ginecológica e esterilidade. Primeiro assistente do professor Aoki por 7 anos na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Especialização em cirurgia videolaparoscópica com o professor Caio Parente, da faculdade. Residência médica, a mestre, professor Vicente Bagnoli, diretor técnico da clínica Dr. Paulo Cudo, diretor clínica Hospital São Camilo de Itu, vice-diretor clínico da Santa Casa de Tatiú, responsável pelo núcleo Apoio Médico da família Tatuí, pré-natal de alto risco, Sêmen Tatuí, chefe cirurgias ginecológicas, Santa Casa de Serquilho, serviços de videolaparoscopia e estereoscopia, Santa Casa de Tatuí. Cargos rotários no distrito. Presidente do Rotary Club Serquilho, 2020-2011. Governador assistente 2015-2016. Ano rotário 2016-2017. Foi presidente da subcomissão Fundação Rotária, Capacitação de Recursos. Presidente da Comissão Serviços Humanitários. Presidente da Comissão Saúde Materno-Infantil. Ano 2017-2018. Presidente distrital da Comissão Pólio. Integrante da Comissão de Expansão DQA. Presidente da Comissão de Serviços à Comunidade, Projetos Humanitários e Prestação de Serviços. Presidente da Subcomissão Saúde Materno-Infantil e Nutrição. Ano rotário 2018-2019. Presidente da Subcomissão de Polio Plus. Ano rotário 2019-2020. Presidente da Subcomissão Polio Plus. Distrito 4.621. Ano rotário 2020-2021. Presidente da Subcomissão Polio Plus. Ano rotário 21-22. Presidente da Comissão da Polio Plus. Ano rotário 22-23. Presidente da Subcomissão da Polio. Governador indicado, ano rotário 2024-2025. Com a palavra, o palestrante da noite, Dr. Paulo Cudo, com a palestra O Rotary e a Polio. Com esse vasto currículo, doutor, a palavra está com o senhor. Muito obrigada. O senhor está sem som, doutor Paulo Cudo. Está ouvindo? Agora sim. Querida presidente Isabel, demais companheiras deste mega e-clube, o MUST, eu agradeço muito o convite através da nossa governadora 24-25, a governadora Carmen, em relação a esse nosso companheirismo. E eu fiquei muito impressionado, tanto é que eu enviei a palestra há pouco tempo atrás para a companheira Carmen, porque depois do vídeo que eu assisti de vocês nas redes sociais, eu falei, meu Deus, não é o beabá da polio, não. Eu gosto muito, nós temos vários tipos de palestra da polio, obviamente concentrando no foco que são os presentes. E para vocês, eu elevei bastante o nível, pelo amor de Deus. Que vídeo fantástico,
E hoje à noite irei compartilhar esse vídeo através das redes sociais também. A primeira apresentação, por favor, governadora Carmen. 2021. Ok aí? Não, eu estou vendo se o microfone está aberto para ele me escutar. Sim, sim. Ok. Vocês irão ver que o meu ano rotário eu não consegui sair da polio, porque, na realidade, eu não queria sair da polio também. Mesmo no meu ano indicado 24, 25, eu vou permanecer na polio. E é justamente o trabalho que eu fiz em relação a ver muitas palestras da polio. Vocês não vão ver estatísticas, vocês não vão ver números, não. Eu quero transmitir para vocês o verdadeiro sentimento da história do Rotary em relação a essa ação. Não é fácil o que o Rotary fez, não é fácil. Eu me coloco desde a época de 1985, em que começou um sonho em relação a o Rotary acampar uma doença mundial. Quando eu falo com pessoas da saúde, acho que o Saulo é colega também que está presente, né? Foi muito gratificante para mim. Vocês pensam que o trabalho do Rotary é conhecido pela maioria das pessoas? Não. Em um ano rotário, me colocaram na Casa dos Médicos da cidade de Linz, 100 médicos. E eu tenho certeza que eles lotaram o auditório por coleguismo. Mas eu saí de lá e eles olhando para mim, tipo, o que essa pessoa está falando da polio que já está erradicada no Brasil, né? Então, é uma batalha árdua de nós, vocês, companheiras rotarianas. Quando nós vamos numa emissora de rádio, numa emissora de TV, o próprio repórter fala: Nossa, eu não sabia da polio, eu não sabia que poderia voltar, eu não sabia do trabalho do Rotary. Por isso que essa nossa divulgação, através das redes sociais, através do nosso companheirismo dentro de um clube, dentro de uma reunião ordinária, porque nós precisamos fortalecer o nosso grupo. De que maneira precisamos fortalecer? Colocando a história do Rotary na cabeça e colocando a bela história do Rotary dentro do coração de cada um de vocês. Vocês do Distrito 4.560, eu não sei se há uns 5, 6 anos rotários atrás, veio com essa onda que o Rotary ia sair da polio. Qual será a nova doença que o Rotary Internacional irá acampar? E veio hepatite, veio uma série de doenças. Não. Quando nós usamos aquele sinal, falta pouco, pode ser que induza em alguns grupos de rotarianos uma zona de conforto. Mas isso, através do nosso trabalho de orientação e de conscientização, é isso que nós precisamos orientar esses companheiros que alegam que é jogado dinheiro fora através da hashtag Polio do Rotary Internacional. Próximo. Okay. Próximo, por favor. Ainda hoje me perguntam qual é a melhor vacina. À direita de vocês está o Salk, à esquerda de vocês está o Sabin. Tá? As duas vacinas têm uma importância fundamental. Para atualização, a partir do nosso ano rotário, governadora Carmen, o nosso país não terá mais a gotinha. Não teremos mais a gotinha. Teremos somente a injeção do Salk, tá? As duas vacinas são ótimas, porém, a injeção injetável, agulha, ela é uma eficácia maior, no ponto de vista que o vírus são mortos. As gotinhas do Sabin, os vírus são atenuados. E o que nós estamos vendo em alguns países subdesenvolvidos? Muitas crianças estão adquirindo a polio pós-vacinal. Por quê? Baixa imunidade, baixa resistência, condições de água e esgoto péssimo.
Então, no Brasil, fez uma jogada muito boa o Ministério da Saúde. A partir do ano que vem, nós só teremos as vacinas injetáveis, a injeção, que não haverá perigo da contaminação da polio pós-vacinal. Para vocês terem uma ideia, esses dois cientistas médicos, eles fizeram uma coisa na época no Brasil, nos Estados Unidos, que desde então nós não conseguimos fazer mais: encher os postos de saúde com as crianças. Eles conseguiram. Na realidade, o Sabin vacinou pela primeira vez os próprios filhos para dar uma garantia, para dar um reforço que é totalmente confiável essas vacinas. Passados-se 40, 50, 60 anos, hoje nós não conseguimos, em campanhas dia D, vacinação, nós não conseguimos lotar os postos de saúde em qualquer tipo de vacina, não é só sobre a poliomielite. Próximo. E é nesse ponto que hoje nós estamos reorientando, não só a comunidade, reorientando os médicos. Eu, particularmente, eu nunca diagnostiquei, eu nunca peguei um caso de pólio, nunca peguei, tá? E conversando com alguns colegas, é essa desatenção que a pólio já foi erradicada no Brasil, não temos mais a pólio. É duro para um médico que não sabe, não diagnosticou, não conheceu um verdadeiro paciente com poliomielite, diagnosticar agora. Então, essa imagem fica no passado. Porém, essa imagem pode ser que volte no nosso país, no nosso Brasil. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, ainda hoje o nosso país, o Brasil, está na qualificação de um risco elevado da polio voltar ao Brasil. Na realidade, com a baixa campanha de adesão vacinal, com as nossas condições epidemiológicas, é questão de tempo, segundo alguns infectologistas. É questão de tempo que a polio também, assim como o sarampo, vai retornar em breve ao nosso país. Próximo. Esse é o mundo que nós estamos globalizados. Hoje estou na minha cidade de Tietê, vocês estão em Poços de Caldas, em Minas, e foi muito interessante. Nós pensávamos, médicos, o Saulo está aí para provar isso, que depois do susto da pandemia, todo mundo iria se aderir à vacinação. Lê do engano. Hoje, muitas gestantes, muitos homens ainda não tomaram nem a segunda e a terceira dose da vacina do Covid. Então, se vocês verem esse nosso globo há 2, 3 anos atrás, é só a partir de uma lembrança. Aquele vírus do Covid-19 surgiu de uma cidade bem longínqua do interior da China, Wuhan. Foi questão de meses, todo o planeta foi contaminado pelo vírus do Covid-19. O que salvou foi a vacina. E a polio é a mesma situação. Ela está em países longínquos, algumas inclusive em zonas de guerra, de conflitos, mas um vírus selvagem que sai do Paquistão, sai do Afeganistão ou algum outro tipo de países subdesenvolvidos, é questão de horas. Ela chega ao nosso país com uma velocidade muito grande. Próximo. Eu atuo bastante também ainda em postos de saúde. E toda a campanha de vacinação, independente da cidade, Americana, Piracicaba, Tatuí, Tietê, eu visito os postos de saúde. E eu não consigo ver mais filas de crianças fazendo a campanha de adesão vacinal. Espero que em Minas também esteja numa curva ascendente de chamar os pais, chamar as crianças em relação a isso. Hoje vocês sabem muito bem o poder de um fake news, o poder dos movimentos antivacinais, ainda em pleno ano 2023, perduram em nosso país, perduram nas redes sociais, perduram na internet. E nós temos um simples desafio: a orientação dos pais.
Lembrando que, até em campanhas anteriores no Brasil, colocaram a Xuxa novamente, né? O ideal da Xuxa seria justamente trazer a lembrança, não das crianças, que as crianças, a Xuxa já passou, trazer a lembrança dos avós, dos pais em relação à campanha de vacinação, numa tentativa de esses responsáveis, que não são os filhos, levar os seus netos, levar os sobrinhos na campanha de vacinação. Hoje, os pais, os avós, têm uma diferença fundamental. Os pais dos homens de hoje levaram os filhos da campanha de vacinação. Os filhos de hoje, através dos netos dos pais, desacreditam em qualquer tipo de doença, acreditam em conspiração de vacina, acreditam em alguma conspiração dos Estados Unidos, e justamente isso que está realmente bloqueando o quase 99,1% em relação à erradicação da poliomielite no mundo. Próximo. Teoricamente, nós estamos muito globalizados, muito. Porém, eu vou dar uma notícia para vocês. As redes sociais do bem estão perdendo muito em relação aos fake news. É um trabalho fabuloso. Eu fui para uma cidade de Americana, em que, não sei se vocês lembram, o senhor apareceu, Dr. Bruning, desculpa, apareceu no Fantástico. E esse senhor é um médico de Americana, ele é um dos maiores ativistas dos movimentos antivacinais, e ele estava presente na minha palestra no Auditório Americana. Eu soube depois. Obviamente que tudo tem um interesse. Ele alardava em relação a problemas com a vacinação. A visualização dele na internet chegou a 6 milhões de visualizações sobre a campanha de não vacinação. O outro lado dele também tinha um lado financeiro. Ele vendia livros, vendia ervas em que eram possivelmente substitutos de qualquer tipo de vacina. O Dr. Bruning, ele perdeu o CRM, é um médico inglês. Ele que veio com a historinha há muito tempo atrás, em que a vacinação dava autismo e perdura hoje, até hoje em relação a isso. Obviamente que ele foi desmascarado, obviamente que ele perdeu lá na Inglaterra o seu CRM. Próximo. Eu peguei uma pequena fala do companheiro Saulo, eu acho que ele é cirurgião, pelo que eu vi, ele foi em algumas zonas de conflito na Ucrânia, pelo que eu percebi. Quando nós pedimos um investimento para pólio, é muito engraçado, né? Um frasco de vacina, da gotinha, 60 cents. O Rotary não pode ainda aplicar injeção nessas crianças do Paquistão, o Afeganistão. O custo da injeção sobe para $10. Mas é muito engraçado. Vocês se recordam, algum tempo atrás, quando o Talibã invadiu o Afeganistão? Vocês lembram? E o Rotary Internacional, ele é muito astuto, muito esperto. Vieram novamente notícias em que os vacinadores, os colaboradores, os voluntários do Rotary não eram mais permitidos a vacinação, como vocês estão vendo do seu lado direito. Alguns meses depois se passaram e foram feitas fotos, que não está nessa palestra, no meio da estrada, com vacinadoras e os guerrilheiros do Talibã. A bandeira branca do Talibã, junto com a bandeira do Rotary. Foi sensacional isso. A campanha de vacinação nessas zonas de conflito não cessaram. Aliás, esses voluntários foram muito sobrecarregados. Aproveitaram todo o trilho de trem que a polio já tem ramificado nesses países e aproveitaram para fazer também as orientações, álcool gel, máscara, em relação à plena pandemia. Quando nós vimos os riscos dessas crianças,
é inevitável. Existem hoje o que o Papa Francisco referiu, que é o Rotariano do Rotary de Buenos Aires, de nós fazermos uma onda do bem. Todos estão cientes que há 2 anos atrás, 3 voluntárias foram metralhados. Alguns guerrilheiros usavam as próprias crianças para atrair os voluntários, atrair os vacinadores. Os vacinadores chegavam e eram assassinados em relação a isso. O que nós vemos dos 140 laboratórios espalhados no mundo do Rotary é o seu lado esquerdo. O Rotary não para. Ele está desenvolvendo aquela vacina de gotinhas de uma maneira bivalente, trivalente, tetravalente, a ponto de pegar mais variações do vírus da poliomielite. Ou seja, são cientistas, são médicos que trabalham 365 dias, o ano inteiro, justamente para essa campanha da polio não cessar. E hoje nós escutamos de alguns companheiros que está na hora de parar de jogar dinheiro fora, investindo no fundo Polio Plus. Próximo. Nós estamos indo de corpo a corpo. Redes sociais, a mesma coisa. A cada emissora de rádio que eu vou, eu preciso orientar antes o próprio entrevistador, o próprio radialista, o próprio jornalista. Para eles fazem as mesmas perguntas, mas a polio ainda existe para eles. Se para médico já está erradicada, imagina para eles. E nós temos, com toda a paciência, com toda a benevolência, em relação a essa conscientização e orientação corpo por corpo. Nós vimos que não é só através da Secretaria da Saúde que nós temos que investir na polio, através da enfermeira, através do pós-saúde, não. Nós pensamos num apoio muito bom, que a Secretaria da Educação, que há uns 4, 5 anos atrás estava um pouquinho esquecido. Hoje juntamos a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação justamente nessa conscientização da vacinação. Obviamente que reunimos os pais, obviamente que reunimos os filhos, e é nesse trabalho conjunto, árduo, que a gente vai conseguir superar essa taxa de 95% da taxa de adesão vacinal. Próximo. Vocês estão vendo do lado direito, é uma favela chamada Zincão, na cidade de Americana. Dá 1h, 1h10 aqui da minha cidade. E fomos visitar essa favela Zincão. Por incrível que pareça, através do trabalho do Rotariano, nós conseguimos que essas crianças fossem vacinadas. Sabe o que acontecia com essas crianças? A mãe levava no posto de saúde. Não havia como eles comprovarem a residência fixa, o endereço. Então, através de cada município, através de cada vereador, através de cada legislação, estão mudando essa norma de não comprovar a residência. Essa criança, por incrível que pareça, 10 anos, parece bem menor, né? A vacinação toda atrasada, e através desse trabalho do Rotary de Americanação, hoje esse município já traduz vacinação mesmo para as crianças faveladas que não conseguem comprovar o endereço fixo. Quando eu falo qualquer coisa, é esse do lado esquerdo, é o desfile de Tatuí, tá? Aproveitando que tem imprensa local, aproveitando que tem vereadores, aproveitando que tem prefeitos, nós participamos de todos os desfiles cívicos, assim como vocês. É justamente para colocar na imagem de cada pessoa que estão assistindo o desfile, de cada autoridade que estão assistindo o desfile, esse longo, belo trabalho do Rotary Internacional há mais de 38 anos. Próximo. Se eu falar para vocês que essa foto é da Venezuela, sim. Essa foto é do Paquistão, sim. Mas se eu falar para vocês que essa foto é do solo brasileiro, é a mesma coisa. A maior parte do nosso território brasileiro pode ser Recife, pode ser Paraná, pode ser Bahia, pode ser Manaus. É essa situação que nós vemos. E isso é um contraste, porque vocês estão vendo onde ela está lavando o utensílio do prato.
E a característica dessa família é que em um cômodo, dormem, inclusive, 4, 5, 6 pessoas. Falta de saneamento, falta de rede básica de esgoto. Aí que vem o grande problema de nós exterminarmos o vírus da polio no momento. Vocês lembram que até 2016 o nosso país era considerado país livre do sarampo, tá? O sarampo voltou. O sarampo voltou. O Brasil hoje não é livre do sarampo. E culparam os nossos irmãos venezuelanos pela volta do sarampo, pela grande torrente de imigração que está vindo, principalmente lá no norte. Justamente numa Santa Casa de Belém do Pará, coincidentemente, o menino que faleceu na Santa Casa era venezuelano. Mas não é isso. Por incrível que pareça, gente, lembra do Dr. Brunnen, lembra dos mecanismos de fake news, lembra dos movimentos antivacinais, ainda hoje é muito forte na Europa, é muito forte, tá? Então descobriu-se que uma nova onda, não só dos imigrantes venezuelanos, que trouxe o sarampo para o Brasil. Não foi só isso, tá? Pessoas de uma situação econômica favorável passavam as férias em qualquer país da Europa ou não e não eram vacinados. Eles trouxeram o vírus do sarampo aqui para nós. Nós não tínhamos dado por quê? Voltavam para o Brasil doente, febril, dor no corpo, não ia no hospital do SUS, ficavam no Hospital Sírio-Libanês, ficavam no Albert Einstein. Hoje já pegamos também essa nova onda de contaminação do sarampo. Resumindo, ainda hoje o sarampo já retornou ao Brasil, infelizmente. Nós temos, na maior parte do território brasileiro, essa foto, e para compensar, uma taxa de adesão vacinal baixa. Ou seja, fechou um mundo profícuo para que o sarampo retornasse e vai ficar um bom tempo aqui no Brasil. O que a Organização Pan-Americana de Saúde refere em relação ao Brasil e a polio é justamente esses 3 fatores, né? Então, para eles, hoje o Brasil, ratifico, está num risco altíssimo do retorno da poliomielite. Próximo. Esse é na Unesp, na Faculdade de Medicina de Botucatu. Aqui, essa mulher é a professora Joelma. E, por incrível que pareça, ela estava muito preocupada com a baixa adesão vacinal de uma cidade universitária, Botucatu. Foi quando ela abriu um espaço para nós falarmos do Rotary e a polio. Gente, vocês não sabem a emoção que eu senti. Depois da palestra, os residentes que estavam no auditório R1, R2 e R3, não sabendo do risco da polio, porque nos livros de medicina passam direto, a polio está erradicada, eles fizeram uma doação, completaram $1.000 entre os residentes, que foi passado pelo nosso presidente do Rotary Clube de Botucatu. Por isso que eu digo, em todas as áreas, em plena faculdade de medicina, a visão da polio ainda é distorcida. A visão da polio é que a polio não existe mais entre nós. Próximo. Sempre colocam para nós e para vocês, presidentes, fazer a advocacia, né? Nada contra partido, muito pelo contrário, mas eu, através do governador Vioto, nós fomos no governo de São Paulo falar com o então governador. E falamos sobre a polio. Por incrível que pareça, ele chamou o secretário de saúde para discutirmos juntos o que o Rotary está fazendo. Ou seja, então, médicos, radialistas, comunidade, políticos, governadores, não têm essa ideia que nós rotarianos temos em termos de preocupação. E do nosso lado direito, o nosso exemplo máximo, né? A Fundação Melinda e Bill Gates. Ele faz uma advocacia fenomenal. Ele investe muito. Através do sócio parceiro Burton, ele chegou e falou, foi questionar da seguinte maneira: e aí, Bill? Porque eles gostam de Coca-Cola e hambúrguer, igual a pessoa que vos fala aqui. E como que está indo a polio? Está indo bem. Ele falou o seguinte, era isso que eu queria ouvir: continua
investindo na polio. Ou seja, 2 milionários preocupados com a comunidade, eles sabem o que é deixar a poliomielite invadir novamente os Estados Unidos. Lembram naquele boom de 1960, em que 1.000 crianças no mundo ficavam paralíticas? Os Estados Unidos não quer mais isso. O Japão não quer mais isso. E lembram-se que a polio é uma doença viral, como vocês colocaram no vídeo de vocês, de fácil transmissão, como se fosse uma gripe. Então, naquela época, as crianças norte-americanas chegavam de uma festa de aniversário, voltavam para casa. Mãe, eu estou com dor no corpo. Uma febre, 3 dias depois, completamente paralíticas dentro de uma cama, tá? Próximo. Se vocês acham que a polio é justamente vacinar só as crianças, que nós estamos imunes a isso, ledo engano. Quem nasceu aqui nesse grupo antes de 1985 está passível de adquirir a síndrome pós-poliomielite. O lado esquerdo é a escritora, poeta, artista plástica Eliana Zaghi. Vocês lembram dela? Ela tem 44 anos agora, 42 anos ela ficou presa num leito da UTI, da ortopedia, do Hospital das Clínicas de São Paulo, poliomielite. Ela mora em Sumaré agora, junto na casa de um companheiro de Sumaré. E foi um custo tirar ela do hospital. Não pensa que é fácil. Para o hospital deixar a Eliana Zaghi sair para ir na praia era difícil. Imagina morar numa casa em Sumaré. Foram meses e meses de muita luta através de fórum, através do processo judicial. O que eu estou falando da Eliana Zaghi? Ela manda todo dia, bom dia, boa noite, e frases, para mim, só teclando com a boca através de uma caneta. Ela tem uma espiritualidade superior. Não é possível uma pessoa dessa ainda sentir amor pelo que faz. E foi muito legal a primeira vez que ela entrou na casa do companheiro Atílio em Sumaré. Foi a primeira vez, na maca, levando para o quarto, que ela passou debaixo de uma árvore e viu os passarinhos. Foi a primeira vez através de seus 44 anos. E ela é uma grande apoiadora da vacinação aqui no nosso distrito. A Eliana Zaghi tem uma história muito triste. Quando tinha 2 anos e meio, ela pediu... O pai ia levar ela para vacinar. O pai está vivo. Até hoje ele não se conforma. Só que deu preguiça no pai. O pai falou, semana que vem eu levo você, filha. Não deu tempo. A polio pegou a Eliana Zaghi. No meu lado direito é o Nilson Roberto. Ouça o que eu falei para vocês. Quem nasceu antes de 1985, como eu, preste atenção. O Nilson Roberto é um grande parceiro nosso em termos de palestras. Ele é cadeirante agora. A mesma história de sempre. Mais de 40 a 45 anos, levava uma vida normal, motoqueiro, jogava futebol, casado, 2 filhos, trabalhava 40 horas semanais. De repente, ele começou a ter fraqueza nos membros inferiores e dores nas articulações. Lembram que a maioria dos médicos de hoje não vivenciaram, não sabem diagnosticar poliomielite. Ele foi tratado como nervo ciático, como artrite, e um perito do INSS o chamou de vagabundo que não queria trabalhar. Hoje, quando vocês vão no médico, e ainda algumas firmas exigem o CID, eles hoje têm o CID de síndrome pós-polio. Hoje, eles estão numa lista, através de um grupo. Nós estamos catalogados hoje 1.400 pacientes com síndrome pós-polio. Não tomaram a vacina, pegaram depois de 40 anos de idade. A sensação que eles sentem é diferente da Eliana Zaghi. A Eliana Zaghi nasceu, cresceu em cima da cama. O Nilson não. Ele jogava bola, ele andava de moto.
Então, ele é um principal parceiro, junto com a Helena Zag, para essa orientação. Então, se nós pensarmos hoje, rotarianos, para que investir na polio? Para proteger nossos filhos, proteger nossos netos, sim, mas também para nos proteger. A síndrome pós-polio pega o pai, pega o tio, pega o avô dessas crianças. Então, se nós usarmos a nossa inteligência, que nós temos o poder econômico, a nossa carteira em mãos, quanto mais investimos em polio para erradicar nos 2 países endêmicos, estamos protegendo, inclusive, a nós, adultos nascidos antes de 1985. Próximo. Quando eu falei em relação a vários médicos para assistir a polio, eles foram por coleguismo, porque eu sentia no rosto, na face de cada um, tipo, o que esse cara está falando. Hoje, graças a Deus, com a volta do sarampo, estamos aproveitando isso. O sarampo voltou, gente, a polio também vai voltar. Então, em termos de movimento, em termos de carreata, como vocês estão vendo no slide do lado direito, qualquer ação é fundamental para a conscientização. Não só palestras, não só jantares, não só investimentos, né? Eu não falo doação para polio, investimento para polio. É justamente essa campanha de conscientização que iremos reportar e iremos conseguir somente a erradicação completa da polio em nosso planeta. Próximo. Se nós vermos o fake news que hoje nós estamos, o fake news começou em 1940, 1950, no boteco. Era sempre assim. O jornalista sentava lá na mesa, só vindo os caras falarem, ele anotando. Começaram os fake news nessa ideia. O maior fake news que hoje é considerado fake news infantil é esse cantor Sting. Quem tem a minha idade sabe que ele veio para o Brasil, quis defender os índios, quis defender a Amazônia. Até hoje a Amazônia é considerado foco, tá? Mas depois descobriu-se que não era tão carinhoso, tão benevolente esse cantor Sting, né? Ele foi patrocinado por grandes países, grandes indústrias de montadoras que na época não queriam que se instalasse no Brasil. Hoje eu não preciso falar nada. A Amazônia ainda está um foco de discussão, as indústrias automobilísticas estão no nosso país e o cantor Sting não conseguiu tirar da cabeça a ideia de deixar o Brasil como estava na década de 1980. Aí é considerado o início da fake news ingênua, a fake news infantil no Brasil. Próximo. Queridas companheiras, companheiros que estão aqui nessa sala, todos nós amamos a nossa roda rotária. Eu tenho certeza disso. Com a promessa que fizemos para todas as crianças do mundo em 1985 de erradicar a polio, realmente falta pouco. Porém, eu sempre vejo a nossa roda rotária em relação à promessa. Gente do bem prometeu, ele quer cumprir, nem que durar muito tempo. E o rotariano é gente do bem. Enquanto nós não erradicarmos o vírus da polio selvagem no planeta inteiro, nós não estaremos honrando com a nossa promessa. E a nossa bela, magnífica roda rotária ainda estará manchada com o vírus da polio, vírus selvagem. Próximo. Obrigado a todos, estou à disposição. Foi muito ótimo compartilhar esse momento com vocês. Vocês viram que o vídeo de vocês da rede social me fez mudar completamente a palestra. Vocês já estão num grau muito acentuado, tá? Eu queria jogar justamente esses outros focos de problemas que o Rota Internacional tem em relação à polio selvagem, mas que eu vejo ainda e permanecerá sendo o carro-chefe número 1 do Rota Internacional. Muito obrigado a todos, viu? À disposição.
Muito obrigado, doutor Paulo. Foi uma palestra maravilhosa, bastante esclarecedora. Aprendemos muito mais com o senhor. Foi excelente esse momento de reflexão sobre a polio. Muito agradecida. Estamos todas muito gratas à sua disponibilidade, boa vontade de estar com a gente. Agradecida, gratidão. Um grande abraço das companheiras do EMA. Eu retorno a palavra agora à companheira presidente Isabel para dar continuidade à reunião. Obrigada, companheira Magali. Obrigada, doutor Paulo. Eu estou mais do que tudo comprometida, emocionada, comprometida de desenvolver, junto com as nossas companheiras, aliás, nós do EMA, desenvolver mais ações junto a esse trabalho desafiador, né, por questões que o senhor bem colocou, e passar para as nossas companheiras quem quiser fazer algum questionamento ao doutor Paulo. Alguém tem alguma questão? Magali, você está sem som, caríssima. Pois não? Vamos. Quem tiver questões, né, pode dar início. A Juliana levantou a mão aí. Boa noite a todos. É o William, Meu esposo. Rotary Clube Três Corações, marido da Juliana. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiquei na dúvida. O senhor falou que pessoas acima de 40 anos podem ter poliomielite se não foram vacinadas. Já era, ou se eu olhei no meu... Eu fui vacinado, até olhei meu braço aqui, né? Era o revolvinho, né? Mas se não foi, ainda dá tempo ou já era? Perdeu, não tem como mais? William, Obrigado. Que ano você nasceu? 77. Que sorte ele tem, né, companheiros? Na realidade, é muito simples. Eu sabia que essa pergunta ia ser de alguém. A nosso Plano Nacional de Imunização começou de 1985 para cá, entendeu? Por exemplo, há pessoas da minha idade que nasceram antes, nasci em 1963, em que conseguiram tomar a vacina da polio. Mas por quê? A mãe trabalhava no posto, a tia era enfermeira, então são casos esporádicos, tá? Mas a grande massa, a grande multidão, não tivemos, inclusive eu, acesso a nenhum tipo de vacinação da polio, porque não estava constando no Plano Nacional de Imunização. Aliás, gente, esse Plano Nacional de Imunização do SUS do Brasil, na realidade, é um exemplo. Nós temos hoje 40 mil postos de saúde espalhados no território inteiro, vacinas sobrando, servidoras de enfermagem fazendo à disposição. O que falta é nós incutirmos nos pais, nas crianças, que iriam por saúde. Então, você tomou, William, você está salvo, você está fora do perigo de síndrome pós-poliomielite, quem nasceu antes de 1985. Parabéns, sortudo você, cara. Não, mas a minha pergunta é, quem não tomou, né, que tem mais de 40 anos, perdeu ou Sim. hoje, se ele vacinar, mesmo sendo maior de 40 anos, e Sim, não eu vou dar um exemplo, previno? eu vou dar um exemplo que é chocante, tá? Lembra que eu não fui vacinado? Lembra que algumas crianças estão adquirindo pós-polio vacina, a gota, porque é vírus atenuado, tá? Eu não tenho resistência nenhuma. Vamos supor se cai numa ideia errada minha, eu pego uma gotinha e falo, eu vou colocar 2 gotinhas na minha boca. Eu não tenho imunidade para polio. Aqueles vírus, embora atenuados, pode ser que eu desencadeie a poliomielite. Então, não, a faixa etária até 5 anos já passou.
É um risco se tomar, inclusive. É um risco. Boa pergunta sua. Boa pergunta. Muito obrigado. À disposição. Alguém estava para perguntar antes de mim aí? Alguém levantou a mão? Não? Bom, deixa eu falar aqui rapidinho. Companheiro governador Paulo, eu fiquei muito feliz com a sua presença e o conteúdo que você trouxe foi muito importante. Acrescentou muito do que eu conhecia, né, da história da polio, Rotary. Você enfatizou pontos importantes, né, que nos ajuda a conscientizar mais ainda da importância da campanha da polio. E a pergunta que eu ia fazer é a que o nosso companheiro William tinha falado, né? Agora a gente que já passou já somos idosos após 60, não adianta tomar mais, né, doutor Paulo? Não, não adianta. Inclusive, antes da pandemia, um rotariano me liga de Piracicaba, tá? E é que um pai foi levar a filha para tomar as gotinhas. E o pai fez o maior barraco no posto. O pai ameaçou as enfermeiras que ele queria também tomar gotinha. E deram a gotinha. Esse pai ficou sob observação por pelo menos 9 meses. Graças a Deus, ele não desenvolveu a polio pós-vacinal, tá? Mas poderia ter desenvolvido, né? Mesmo ele forçando as enfermeiras a dar a gotinha, foi um erro do posto em ceder esse frasco para ele. Mas são coisas que a gente vai aprendendo com a prática aqui também. Dá Certo. vontade, viu, William? Dá vontade de tomar 3 injeções e 2 frascos de gotinha, pelo amor de Deus.